Bom, neste exemplo, nós vamos construir um autômato finito determinístico para reconhecer uma linguagem bem simples, cujo alfabeto, que contém os símbolos que vamos utilizar, são simplesmente os dígitos zeros e 1, ou seja, o alfabeto binário. E a nossa ideia é uma linguagem composta de zeros e uns, que a quantidade de bits que aparece no número binário, ela tem que ser ímpar. Ou seja, nós podemos definir um conjunto de uma maneira formal, simplesmente dizendo que nós estamos construindo palavras W sobre o alfabeto 01, e o asterisco significa que essas palavras então pertencem a todas as combinações possíveis de zeros e uns, tal que o tamanho das palavras, se nós fizermos o resto da divisão por 2, tem que ser igual a 1. Ou seja, o tamanho delas tem que ser ímpar. Então temos ali alguns exemplos e percebam que nenhuma dos símbolos binários dessas palavras que a gente está utilizando tem tamanho par, todas elas têm tamanho ímpar. Nesse caso, apareceram ali palavras de tamanho 1 e palavras de tamanho 3, mas esse é um conjunto que contém infinitas palavras lá dentro dele. Todas as que tiverem um tamanho de comprimento ímpar devem contar com palavras válidas dessa linguagem. E o que a gente deseja é criar um autômato finito determinístico, nesse caso. Então, a ferramenta JFlap, que já está sendo executada aqui, ela tem a capacidade de simular diferentes tipos de máquinas. E a primeira opção que nós temos ali, Finite Automaton, é a que corresponde aos nossos autômatos finitos determinísticos. Para esse caso, e clicando ali, ela abre uma janela de edição sobre a qual nós temos aqui embaixo uma ferramenta de zoom e uma barrinha de ferramentas com os símbolos que a gente pode utilizar na representação diagramática do autômato. Então, a bolinha representa os estados. E como nesse caso nós queremos uma linguagem que o que interessa é a contagem do número de símbolos, nós podemos então colocar um estado e esse estado vai representar a quantidade de símbolos que nós já lemos da palavra. E essa quantidade ela pode tanto ser par quanto ímpar. Portanto, nós temos um estado que representa uma quantidade par e nós podemos, clicando novamente na área de edição, colocar um segundo estado que vai representar a quantidade ímpar de símbolos lidos. Para que a gente possa editar as propriedades desses estados, nós voltamos e clicamos no editor na setinha e com o botão direito sobre o estado escolhido, nós podemos indicar ele como estado inicial ou final. Mas antes disso, nós podemos acrescentar um rótulo, um label, para facilitar a compreensão da nossa máquina. Então, esse estado que foi nomeado Q0, nós podemos trocar um label dele, indicar que a quantidade da contagem é par. Da mesma forma, clicando com o botão direito ali sobre o estado Q1, vamos trocar o label e escrever que a quantidade era ímpar. Com isso, fica bem claro que o nosso estado inicial deve ser aquele que corresponde, nós não contamos nenhum símbolo, ou seja, a quantidade zero. E zero para nós é par. Portanto, clicando com o botão direito sobre esse estado, nós podemos marcá-lo como um estado inicial. Da mesma forma, quando nós terminarmos de ler a sequência de símbolos zeros e uns, o que significa que um autômato deve terminar o processamento, o estado que identifica que a palavra está correta e deve ser aceita são aqueles estados marcados como estados finais. E já que esse estado Q1 ele representa que a quantidade é ímpar, é ele que nós iremos marcar como estado final. Então, o botão direito do mouse sobre ele e marcando como final. A partir daí, nós podemos então adicionar as transições entre os estados. Ou seja, digamos que nós iniciamos no estado par, que é zero, e nós lemos um símbolo válido, que são os dígitos 0 ou 1. O que acontece? A nossa contagem vira ímpar. Eu agora li mais um símbolo. Antes eu tinha uma quantidade 0, agora eu tenho uma quantidade 1. Portanto, vai existir uma transição do estado Q0 para o estado Q1, do estado par para o estado ímpar. Então, a setinha aqui das transições,
permite que a gente selecione um estado inicial e arraste o mouse para o estado de destino. Então, por exemplo, com o botão principal eu vou selecionar o estado Q0 e vou arrastar até o estado Q1 e soltar o botão. Ele vai então entrar no modo de edição da transição, esperando que nessa caixinha eu digite o símbolo correspondente. Por exemplo, nesse caso, o símbolo 0, e eu clico Enter. E, portanto, eu tenho uma nova transição definida. O que a gente precisa saber? Olha, eu poderia ter lido não o 0, mas o símbolo 1. Então, eu tenho também uma outra transição desse estado Q0 para o estado Q1, do estado par para o estado ímpar, que é lendo o símbolo 1. Portanto, eu vou adicionar novamente outra transição, e agora ela é definida para o símbolo 1. Enter. Percebam que a ferramenta já vai reposicionar essas transições que são paralelas para permitir uma visualização mais simples. Bom, estando no estado Q1 do meu autômato, o que significa que eu li uma quantidade ímpar de dígitos zeros ou uns até o momento, se nós lermos mais um, essa quantidade se torna par. Portanto, nós precisamos definir mais duas transições. Aquela que, lendo o símbolo 0, estando no estado ímpar, vai para o estado par, e aquela que, estando no estado ímpar, lendo o símbolo 1, vai para o estado par também. Então, nós repetimos esse processo de selecionar a ferramenta de adição de transições, clicar no estado de origem, arrastar e soltar até o estado de destino para o símbolo 0, e a mesma coisa para o símbolo 1. Portanto, nesse momento, nós temos finalmente definido o nosso autômato. E ele corresponde a aceitar somente as linguagens que terminam ao final com uma contagem ímpar de símbolos lidos. Se nós quisermos salvar o arquivo, nós vamos ali em File, Save As, seleciona-se o diretório desejado e ele vai armazenar um arquivo de formato textual com uma estrutura própria para que eu possa ler e continuar trabalhando com os exemplos, executar os autômatos futuramente e assim por diante. Então, nesse caso, vamos selecionar aqui um diretório nosso qualquer e vou definir o nome como comp ímpar e salvar o arquivo. A partir de agora, eu posso utilizar esse arquivo que tem uma extensão JFF, a gente pode ver ali em cima da janela, para lê-lo futuramente e trabalhar com o autômato. Bom, essa é simplesmente uma das etapas. A segunda etapa é a capacidade que nós temos dentro do JFlap de executar passo a passo o autômato processando uma palavra de entrada. Por exemplo, para fazer isso, nós temos um menu chamado Input e nós vamos selecionar Step by State. Permite, então, executar passo a passo a transição de estados da nossa máquina. Ao fazer isso, ele vai nos perguntar quem é a palavra que será colocada na fita de entrada do autômato. Digamos que nós queremos reconhecer se o número binário 010 possui um número ímpar de símbolos. Nesse caso, nós sabemos que a resposta é sim. O autômato precisa reconhecer e aceitar essa palavra de entrada porque ela tem 3 símbolos e 3 é uma quantidade par. Clicando em OK, nós percebemos que o autômato é reposicionado na tela e a ferramenta entra no seu modo de simulação de execução passo a passo do autômato. Na parte de baixo, nós temos a capacidade de executar passo a passo as transições do autômato, bem como controlarmos eles de forma mais avançada. E a visão que nós temos representa exatamente a nossa unidade de controle do autômato, representando qual é o estado corrente da máquina, nesse caso, estado inicial Q0, e o conteúdo da fita, que ainda deve ser processado, 010.
Clicando em Step, o autômato deve processar a primeira transição, aquela que corresponde, estando no estado Q0 e lendo o símbolo 0 da fita. Existe uma transição definida? Sim, existe uma transição que vai fazer com que a máquina mude para o estado Q1. Clicando em Step, a máquina vai realizar essa transição. Notem que visualmente ele pinta o estado atual da máquina e na nossa visão da unidade de controle, nós temos que estamos no estado Q1. O símbolo que já foi lido da fita, ele foi pintado em cinza claro e, portanto, falta ler 1 e 0 a seguir. Próximo passo, portanto, estando no estado Q1 e lendo o símbolo 1, faça a transição correspondente, que ela existe, está definida no autômato, o que faz com que a máquina mude para o estado Q0. Estamos então agora no estado Q0 e o último símbolo será lido, que é o 0. E, portanto, a máquina vai realizar uma última transição de estados. Vamos clicar em Step e vamos observar que a ferramenta JFlap irá pintar a unidade de controle com a cor verde. Isso significa que a entrada 010 foi aceita, a resposta da máquina foi sim, 010 pertence à linguagem representada por esse autômato. Mas nós podemos também executar uma que será rejeitada. Vamos ali em Input, Step by State, e colocar, por exemplo, a sequência 11, que tem uma quantidade par de símbolos. E vamos processar novamente. Primeira transição a ser feita, estando no estado Q0, lendo o símbolo 1, clicando em Step, a máquina vai se dirigir para o estado Q1. Estando no estado Q1 e lendo o símbolo 1, a máquina vai se dirigir para o estado Q0. E agora, como não existe mais símbolo algum, se clicarmos no Step novamente, a máquina deve indicar que ela recusou a entrada. Q0, a máquina, depois de ler a sequência de símbolos 11, terminou num estado que não foi marcado como estado final. Portanto, o autômato responde não. Ele rejeitou a entrada e, portanto, 11 é uma sequência de símbolos que não pertence à nossa linguagem. O que está correto porque ela contém uma quantidade par de símbolos. Se nesse exemplo estivermos interessados em testar a quantidade zero de símbolos, nós precisamos lembrar que isso corresponde à chamada palavra vazia. Na ferramenta JFlap, executar com a palavra vazia significa não digitar nada na caixa que representa a entrada da fita. Simplesmente clicamos em OK. E isso significa que nós estamos no estado Q0 e não temos nada na fita para ler. Se executarmos o Step, a máquina, como não tem nada para ler, ela termina a sua execução. Ela verifica que estamos em um estado que não é marcado como estado final e, portanto, a resposta deve ser negativa, rejeição da entrada. Logo, a palavra vazia não pertence à nossa linguagem porque ela tem uma quantidade zero de símbolos, o que é par. Para concluir essa apresentação, o menu Input ele permite nós executarmos o Fast Run, que é simplesmente coloque uma determinada entrada, por exemplo, 101, que tem uma quantidade ímpar, mas eu não estou interessado em verificar a execução passo a passo. Eu quero saber a resposta final do autômato. Ao clicar em OK, ele me mostra todas as transições de estado passo a passo que foram feitas e ele me diz que encontrou uma configuração de aceitação, o que significa que após ler 101, ele terminou em um estado final. E nós podemos então fechar a janelinha clicando em I'm Done. Caso ele encontre uma que falha, por exemplo, vamos clicar em Input, Fast Run,
e colocar uma sequência par de símbolos, por exemplo, 10, 10, ele vai indicar a entrada foi rejeitada, o que significa que ela não pertence à nossa linguagem, porque tem uma quantidade par de símbolos. Concluímos então uma apresentação breve das funcionalidades essenciais da ferramenta JFlap, que nós vamos utilizar durante toda a nossa disciplina para simularmos todas as máquinas e elementos que permitem, dentro da teoria das linguagens e da teoria dos autômatos, experimentar na prática o funcionamento dessas construções. Até breve.